Perfeito, obrigado a todos e todas por estarem aqui hoje conosco. É, é uma honra estar aqui inaugurando esse painel com pessoas tão qualificadas e um debate tão atual e pertinente. Meu nome é Francisco Cavalcante, eu sou cearense, sou lá do Ceará e aqui eu represento o Legal Fronts Institute, que é um instituto de pesquisa em Direito e Tecnologia, que juntamente com o CTS está promovendo esse painel Infraestruturas Críticas e Soberania, com foco em data centers sustentáveis. E aqui eu estava até conversando com todo mundo antes, que a ideia é ser uma roda de conversa, então teremos um bloco inicial com falas dos nossos palestrantes e em seguida teremos também um bloco de perguntas para a audiência presencial. De fato, a ideia é que a gente possa construir e responder as questões que estão postas nesse debate de forma democrática, né? Então, nós temos visto uma crescente demanda global por serviços de conectividade, de internet, e os data centers têm se colocado no cenário internacional como elementos estratégicos no debate sobre soberania digital. E a questão que nós vamos colocar aqui hoje é qual o papel da América Latina nesse cenário e quais são as principais estratégias e desafios que se colocam no estado da arte sobre esses temas. E para isso, nós reunimos aqui palestrantes de vários diferentes setores, então o debate ele é multissetorial, teremos a perspectiva de governo, de academia, do setor privado e também da sociedade civil. E entre os nossos palestrantes de hoje, os currículos deles são muito grandes. Eu vou pedir um pouquinho de tempo para iniciar essa apresentação de cada um deles. O primeiro deles que está aqui conosco é o Alessandro Lombardi. Ele tem mais de 20 anos de experiência em capital privado, finanças corporativas, desenvolvimento de negócios no setor de infraestrutura digital. Atualmente, ele é fundador e CEO da Elia Data Centers, atuando em parceria com instituições financeiras globais. E também ele tem uma formação em economia e em administração de empresas, estudou também história e filosofia e arte em prestigiadas universidades italianas. Então, é uma honra tê-lo aqui conosco. Alessandro. Temos aqui representando o CTS a pesquisadora Beatriz Souza Costa, que ela é pesquisadora aqui no CTS no projeto Data NER Regulations. Ela também é sócia da área de Direito Empresarial e Digital no escritório Marcelo Cristiano Advogados, mestre em Direito Civil pela UERJ e também associada na Associação Brasileira de Direito Civil. Virtualmente, nós temos aqui conosco a Marília Maciel, que ela é diretora de Comércio Digital e Segurança Econômica na Diplo Foundation. Marília, ela foi pesquisadora e coordenadora aqui do CTS também, onde liderou trabalhos nas áreas de governança da internet, direitos autorais e acesso ao conhecimento, e participou também da elaboração do Marco Civil da Internet. Ela foi membro do Comitê Executivo Multissetorial do NET Mundial, é ex-presidente do Grupo Consultivo de Pesquisas em Governança da Internet sobre estabilidade do ciberespaço e atuou como conselheira na AICA. Ela é doutora em Ciências da Informação e Comunicação e também é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Aqui do meu lado, a minha querida reitora e diretora da SIG, que foi o espaço que me inseriu nesse debate, é a Olga Cavalli, que atualmente ela é decana da Faculdade de Defesa Nacional da Argentina. Ela é membro do grupo assessor do secretário das Nações Unidas para o Internet Governance Forum, IGF. Ela foi subsecretária de Tecnologia da Informação e também diretora nacional de cibersegurança da Argentina. E por último, aqui no nosso painel, não menos importante, o Rodrigo Abreu, que é sócio operacional de infraestrutura digital da Pátria Investimentos no Brasil, supervisionando os investimentos e novas teses no segmento de data center e telecomunicação, e CEO da Omnia Data Centers. Ele também já foi CEO e presidente na Oi, na Telecom, na TIM, na Cisco Brasil, na Cisco, na Norte Brasil, Promotion Technology, e iniciou sua carreira no grupo de Promo e também ocupou um cargo de associado de verão no escritório da McKinsey, no Vale do Silício. Ele é formado em engenharia elétrica pela Universidade Estadual de Campinas e possui um MBA pela Stanford Graduate School of Business. Então, finalmente, né, muitos currículos muito grandes. Nós temos aqui um painel bem diverso, tanto em setores, mas também em interdisciplinaridade, todos têm uma área diferente, e a ideia é justamente de reunir essa diversidade nesse painel, né, que eu já apresentei aqui os objetivos. E para começar a nossa discussão, nós vamos começar virtualmente.
Ah, antes disso, antes de passar para a nossa primeira palestrante, nós temos uma fala institucional do coordenador do CTS, o professor Luca Belli. Muito obrigado, Francisco, pela parceria na organização dessa sessão, que é um assunto extremamente importante para o centro. A gente desenvolveu nos últimos 6 anos uma quantidade bem relevante de pesquisa sobre a soberania digital, soberania de dados, soberania em IA. Eu já mencionei isso na introdução do evento hoje. Eu realmente eu não queria roubar muito tempo ao debate aqui, é somente para fazer alguns pontos, na verdade, 2 pontos que são alguns achados essenciais da nossa pesquisa. Primeiramente, ao construir a soberania digital, a soberania em IA, a soberania de dados, é essencial entender que não precisamos somente de leis, que de certa forma já temos, mas também de política industrial, que traduz objetivos regulatórios dessas leis em infraestruturas que podem ser utilizadas para alcançar os objetivos da lei, em pesquisa, desenvolvimento, concorrência, inovação ao nível local doméstico. Não somente teórico na lei, mas também concretamente na infraestrutura que são necessárias para o pleno gozo da soberania digital, né? É aquela que a gente define como a capacidade de entender o funcionamento da tecnologia digital, da IA, desenvolvê-la e regulá-la efetivamente para alcançar a autodeterminação, a autonomia tecnológica, que é algo. Eu sempre gosto de fazer uma pequena survey. Quem aqui leu a Constituição Federal do Brasil? Os advogados estão respondendo afirmativamente. Quem aqui leu até o artigo 219? As mãos geralmente são menos. Esse já é um público bastante, é um público bastante enviesado, digamos, né? Porque a maioria das pessoas não sabe que no Brasil o artigo 219 da própria Constituição Federal impõe como objetivo constitucional a autonomia tecnológica. Em outros países, em outras realidades, por exemplo, na Europa, a autonomia estratégica é uma construção teleológica, não é algo que existe, não é um objetivo de direito fundamental. No Brasil, a gente tem uma vantagem competitiva, já está na Constituição. Basicamente, ninguém sabe, mas já está lá. Então, a gente tem uma enorme vantagem competitiva para dizer, vamos utilizar o arcabouço constitucional que já existe para construir a soberania digital. E o segundo ponto que eu quero frisar, que também é resultado da nossa pesquisa, vamos adotar uma abordagem sistêmica. Não é possível pensar de se tornar soberano simplesmente adotando uma lei ou uma estratégia de soberania digital. Precisa não somente traduzir a lei e as estratégias com política industrial, mas também entender quais são todos os elementos fundamentais, aquilo que eu chamo de facilitadores da soberania em IA. Dados, capacidade algorítmica, capacidade computacional, conectividade significativa, cibersegurança, eletricidade, literacia digital. E claramente, o último, porém não menos importante, é a análise de risco, né, que é o principal centro das discussões, pois é somente um dos pontos. Né? Eu vou dar um exemplo muito claro e palpável de porque, ao não considerar todos esses assuntos juntos, se criam vulnerabilidades sistêmicas. O plano de IA que foi adotado ano passado, que foi proposto, na verdade, o ano passado adotado recentemente, tenta ter essa visão sistêmica, mas, a meu ver, falha, apesar de ser extremamente bem intencionado, porque se concentra muito em capacidade computacional, capacidade algorítmica, sem olhar aos outros pontos. Cibersegurança não é basicamente mencionada. Conectividade significativa não é mencionada nenhuma vez. Aí eu trago uma provocação para vocês. Vocês sabem que no Brasil 78% das pessoas não têm conectividade significativa, estão conectadas somente às redes sociais patrocinadas, que é a realidade da maioria global. A maioria global não tem conectividade significativa. Está conectada somente por meio de redes sociais patrocinadas, aliás, todas da mesma empresa, né? O que significa basicamente que se a gente investir dinheiro público em capacidade computacional, em capacidade algorítmica, infelizmente, somente 20% da população vai conseguir aproveitar dessa inovação
porque são os únicos que têm capacidade econômica para ter uma conectividade significativa. Daqueles 100% que no Brasil consideramos como conectados, na verdade, somente 22 das classes A e B são conectados de maneira significativa. Os outros são somente conectados por redes sociais. Significa que cada dia eles não somente treinam a inteligência artificial que foi baixada automaticamente nas redes sociais deles, mas também são treinados a considerar essa inteligência artificial como a única inteligência artificial com a qual eles têm contato. Então, para ser realmente efetivos na nossa estratégia, implementação da estratégia de soberania digital, a gente precisa realmente avaliar todos os elementos para ser efetivos e eficiente. E com essas provocações, eu deixo a palavra para quem sabe muito mais do que eu, os pormenores dessa discussão. Obrigado, professor Luca. E agora nós vamos iniciar as nossas falas setoriais com aprofundamento do debate. A apresentação do professor Luca já nos deixou bastante inspirados e algumas provocações muito pertinentes. E nós vamos começar com a Marília, que está virtualmente conosco, a diretora de Comércio Digital da Diplo Foundation, que é uma organização do terceiro setor. E para Marília, nós fizemos uma provocação que é do contexto internacional de disputa por controles e soberania das infraestruturas digitais. Como você, Marília, enxerga o atual posicionamento da nossa região da América Latina nesse tabuleiro de disputas, não só por soberania, mas também por infraestrutura? E que riscos e oportunidades, na sua visão, existem para desenvolvimento de data centers sustentáveis aqui na região? Como as operações multilaterais e regionais elas podem ser fortalecidas para ampliar essa resiliência e soberania na América Latina nesse contexto. Então, passo a palavra para você explorar um pouco essas questões. Muito obrigada, Francisco. Muitas perguntas e perguntas bem interessantes. Eu acredito que vocês possam me ouvir bem. Se não for o caso, é só me dizer. Estamos Primeiramente, eu ouvindo gostaria de perfeitamente. cumprimentar os painelistas e os demais presentes no evento. Eu queria agradecer ao Legal Front e ao CTS pelo convite para participar desse painel. É sempre uma grande alegria poder participar da CPDP Latam e voltar, ainda que virtualmente, à FGV, que foi minha casa profissional e acadêmica durante tantos anos. Eu gostaria de dividir minha fala em duas partes. Na primeira, eu queria fazer algumas observações, comentários sobre soberania digital, que me parece uma expressão-chave nessa discussão, como bem colocou o Luca. E na segunda parte, eu vou me direcionar especificamente para as perguntas sobre data centers, mas eu acredito que essas respostas às perguntas serão mais rápidas e farão mais sentido depois dessa breve introdução. O nosso entendimento sobre soberania digital ele tem passado por transformações profundas nos últimos 15 anos. Na segunda década dos anos 2000, a gente deu início a uma fase interessante, em que a expressão soberania digital em si continuava a ser, em grande medida, um tabu, pelo menos nas democracias ocidentais, mas começou a haver uma busca pelo fortalecimento de uma das formas mais importantes de expressão da soberania de um país, que é a capacidade de elaborar e de implementar leis. Então, é nesse momento que vão ser gestados a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, em seguida, o Digital Services Act. Então, a ideia é fortalecer justamente a jurisdictio, ou seja, o poder de dizer o direito, de dizer aquilo que a sociedade entende como o caminho correto a seguir para si mesma. Então, a soberania digital se traduzia como uma expressão da autonomia de uma sociedade, que é um conceito irmão da autodeterminação que o Luca falou na abertura. Mas hoje em dia a gente se encontra numa situação um pouco confusa de superposição dessa visão de soberania baseada na autonomia e uma visão de soberania que tem se focado cada vez mais no fortalecimento do Estado como fim em si mesmo, para que o Estado possa fazer frente a um cenário internacional que é visto como cada vez mais ameaçador, em que os aliados de ontem podem não ser mais os aliados de amanhã, e em que o comércio, sobretudo de bens e serviços de tecnologia, pode ser usado como uma forma de coerção. É uma visão cada vez mais estadocêntrica e de um nacionalismo que, em alguma medida, pelo menos aqui na Europa, beira o chauvinismo. E com base nisso, eu queria trazer dois pontos iniciais para a reflexão. O primeiro é que o fortalecimento do Estado no âmbito digital nem sempre vai significar o fortalecimento e a autonomia tecnológica da sua população. E é muito importante que a gente tenha isso em mente, sobretudo em um contexto de retrocesso democrático, de democratic backsliding, que a gente vê tanto no norte como no sul global. Mas não somente isso, porque
Até em estados que têm uma democracia consolidada e um governo progressista, a máquina do Estado ela é naturalmente composta por disputas internas sobre uma certa visão de sociedade. Olhando para o Estado brasileiro hoje, a gente vê isso de uma maneira clara. Por um lado, a gente vê a posição de soberania digital, soberania de dados, que foi muito bem costurada pelo Itamaraty via BRICS. Por outro lado, a gente vê uma outra posição no Ministério da Fazenda sobre a atração de hyperscalers como sendo a espinha dorsal da política de data centers no Brasil. Então, como é que isso se coaduna? A visão de prioridades ela está em disputa. E é preciso que a gente reconheça a disputa para a gente poder influenciá-la. E isso quer dizer que o Estado, independentemente do estado da democracia em um país, uma política de soberania digital, ela precisa estar acoplada necessariamente a uma política de governança democrática do digital, que é calcada em mecanismos concretos e transversais que promovam o debate, a construção e a implementação dessa política de soberania de uma maneira participativa, com o controle da sociedade. Um segundo ponto importante nessa discussão é que, apesar de que a gente está vendo, lendo muito e escutando sobre um processo de cisão, de fragmentação das cadeias produtivas de bens e serviços de tecnologia, muito como um processo influenciado por essa disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, a globalização em si ela não está morrendo, ela está se reinventando. Há uma rearticulação global dessas cadeias produtivas para escapar das limitações do controle de exportação, das sanções, para evitar tarifa. Então, dessa forma, quando a gente fala de soberania do ponto de vista do mercado de tecnologia, na verdade, a gente está falando de duas coisas. Uma é o aumento da nossa capacidade de administrar as nossas relações de interdependência e, às vezes, até de dependência, que vão continuar a existir durante muitos anos, diminuindo os riscos que a gente enfrenta. Como é que a gente faz isso? Promovendo acesso a insumos de produção, diversificando mercados, diversificando parceiros. E, em segundo lugar, a gente precisa pensar que o poder público, ele pode, ele também, às vezes, ser um agente de mercado, ou um agente capaz de agir sobre o mercado. Então, a soberania vai implicar uma visão estratégica que a gente precisa ter para direcionar o recurso e a ação do poder público para desenvolver tecnologias nacionais-chave. E isso pode ser feito de várias maneiras, como financiamento público direto, o fornecimento de certas isenções e o uso inteligente de licitações públicas no setor de TICs. E aí, novamente, o Brasil, nesse sentido, é um exemplo, talvez, de um uso pouco inteligente de licitações de TICs. Um estudo recentemente saiu essa semana que mostrou que entre 2014 e 2025, o Brasil gastou mais de 23 bilhões de reais na compra de serviços digitais oriundos de fornecedores estrangeiros, em sua maioria americanos. E dentre esse valor, 10 bilhões somente foram gastos com pagamento de serviços de armazenamento na nuvem, serviços de cloud. E a tendência é justamente que esses gastos venham a crescer. Esse é um estudo bastante interessante, que se chama Contratos, Código e Controle, que foi publicado por centros de pesquisa de várias universidades brasileiras conjuntamente. Então, com esse panorama, a gente pode cair nas perguntas específicas sobre data centers. Em primeiro lugar, acho que a gente precisa considerar que data centers são componentes essenciais para o funcionamento da economia digital. Mas a gente sabe disso há mais de 10 anos. Por que a gente está falando tanto de data centers hoje? Lógico, o advento da inteligência artificial aumenta a nossa necessidade de processamento, mas não é só isso. A gente está passando por uma guinada geopolítica e geoeconômica que colocam como prioridade, e o prefixo geo já nos indica isso, o controle sobre o território e sobre os recursos que se encontram no nosso território como um instrumento de projeção de poder. E na nossa região, na América Latina, como em outras regiões, isso tem se traduzido numa pressão para a localização de infraestrutura física, como data centers, nos nossos respectivos territórios. Mas olhando para a América Latina, o que a gente pode ter em mente nesse cenário? Em primeiro, data center presta um serviço de armazenamento e de processamento de dados. Mas na economia digital, o verdadeiro valor, ele se encontra nos dados, que é o que a gente discutiu no painel passado. Então, do ponto de vista de um país, ter infraestrutura de processamento no seu território pode trazer algumas vantagens específicas, sim. Latência diminuída, contribuir para melhorar nossa balança de serviços, trazer certos spillovers positivos para a infraestrutura de energia, de conectividade.
Mas, se o país não extrai valor desses dados e simplesmente hospeda empresas estrangeiras que remetem seu lucro e sua inteligência para fora, o ganho real do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico pode ser muito baixo em comparação com o investimento. Então, o país vira um call center de dados que usa suas vantagens comparativas, é, majoritariamente ambientais, energia, água, para exportar um serviço, mas não alterando a concentração de poder que a gente vê hoje na economia digital. Ou seja, o país fica numa situação de não ter soberania cognitiva. E isso é algo que coletivamente a gente precisa evitar. E é preciso considerar que a nossa região ela é também muito rica em termos de exemplos. O objetivo de territorializar data centers tem sido implementado de maneiras muito diferentes nos países da região. O Chile, por exemplo, é um país que tem uma economia extremamente liberalizada, incluindo a economia digital. Então, em um país com esse perfil, qual é a ideia de soberania digital desejada e possível, ou seja, aquela que se coaduna com o perfil do país? Né? A percepção de soberania digital chilena em relação a data centers, ela se encontra muito bem explicitada no Plano Nacional de Data Centers, que foi aprovado recentemente. A gestão da política de data centers foi bem sucedida no Chile até um dado momento, mas gerou um alto custo social. Então, justamente essa política vem fazer com que haja um alinhamento melhor entre os interesses do Estado e os interesses das empresas. E é só a partir da identificação desse alinhamento que o governo vai traçar metas para definir especificamente em quais pontos do território esses data centers vão ser instalados para diminuir o seu impacto ambiental, diminuir o seu impacto social. Então, é algo que a gente precisa levar em consideração também quando a gente pensa numa estratégia. No Uruguai, que é um país menor, com outro grau de complexidade, a gente tem um outro tipo de exemplo. Né? A Antel, que é uma empresa pública, detém grande parte do mercado, inclusive de data centers, e é provedora de serviços para o setor público e também para o setor privado. A AWS, o Google são clientes da Antel. E ela é uma empresa superavitária, que contribui com o orçamento público do Estado uruguaio. Então, é possível a gente pensar em condições específicas em que a provisão pública de serviços de cloud pode ser lucrativa, pode ser de qualidade. Né? E por que a gente não pode pensar em autonomia? Para pensar em autonomia, a gente precisa também pensar em ter alternativas públicas. É porque a gente não pode ter uma soberania real se a gente não tem capacidade de processamento de alguns dados-chave. Dados do Estado, dados sensíveis, dados do nosso centro de pesquisa. Então, precisa existir essa complementariedade entre infraestrutura pública e privada. A importância do privado me parece muito clara na nossa região, mas é preciso que a gente aumente o foco, talvez, na importância do desenvolvimento da infraestrutura pública, que é garantidora de opção, de autonomia e de resiliência. Então, para concluir e só amarrar essas ideias, eu acho que a gente tem alguns pontos que a gente pode se concentrar. Administrar a interdependência e administrar o risco que a gente tem nesse ambiente geopolítico, evitar se tornar um call center de dados e reforçar a nossa soberania cognitiva, reforçar o papel da infraestrutura pública, retirar lições da nossa realidade regional, que é extremamente rica, e, por fim, pensar numa política de soberania que possa, ao mesmo tempo, ser calcada em uma governança democrática e participativa da nossa estratégia de soberania. Volto para você a palavra, Francisco. Obrigada. Muito obrigado, Marília. Foram pontos fundamentais para o nosso debate. Essas lições últimas que você citou também já colaboram muito para a introdução do nosso tema. E passando da sociedade civil, que a Marília representa, eu vou para o setor privado, para termos uma dobradinha. Vou passar a palavra para o Alessandro Lombardi. E aqui nós temos alguns direcionamentos, Alessandro, a respeito para especificar a importância do setor privado nesse tema, né? Enquanto um operador de data center, quais são os maiores atrativos e critérios para a instalação de data centers? No contexto latino-americano, quais são os principais desafios técnicos, econômicos e regulatórios que o seu setor enfrenta, tanto em relação à infraestrutura energética sustentável, quanto também pela segurança cibernética e a previsibilidade relatória? E por último, dialoga muito com esse último ponto da Marília, como os setores públicos e privados podem colaborar e atuar juntos para o fortalecimento dessas infraestruturas de forma sustentável. É, muito obrigado. Obrigado também, Marília, pela sua fala. Eu vou, ao longo da minha,
colegar alguns pontos que você levantou. Respondendo direto à pergunta, o Brasil hoje é um dos países menos atrativos para data center do mundo. Vou explicar. Hoje, falando em soberania digital, 65% dos dados brasileiros são residentes na Virgínia, nos Estados Unidos, hoje. Hoje, o Brasil, se a gente lê o artigo 219 da Constituição Federal, ele não está conseguindo ter autonomia digital nenhuma. Hoje, o cloud brasileiro, ele não é explorado no Brasil, porque o Brasil não conseguiu criar um sistema capaz de ter economicidade de manutenção do dado local. Hoje, o Brasil cobra tarifas para importação de equipamento de armazenamento de dados superiores ao tarifaço do Trump. Hoje, para um equipamento de storage, seja ele japonês, chinês ou americano, o imposto cobrado no Brasil, a tarifas, o total das tarifas é 52,7%. Se quiserem, sendo que eu importo, eu tenho de cabeça quais são todos os impostos que estão sendo cobrados. Portanto, não tem viabilidade econômica que o brasileiro tenha o seu dado armazenado no Brasil. Desde que teve a LGPD, uma parte dos dados começaram a ser armazenados aqui no Brasil. Tem algumas empresas exclusivamente, até hoje, americanas, que começaram, apesar da carga tarifária, fazer investimentos locais. Mas todos nós que acessamos as nossas fotos no cloud, elas dificilmente estão armazenadas aqui. Facilmente estão armazenadas nos Estados Unidos. Dependemos disso por causa da falta de uma política de atração de data center. Agora, eu sou italiano, moro aqui há uns anos, me sinto quase um italiano carioca, e eu não entendo como é possível que um país, o único país que tem uma matriz energética verde, tem um custo da energia competitivo comparado com o resto do mundo, ele tenha que importar energia abastecida facilmente a carvão dos Estados Unidos para armazenar os seus próprios dados, porque isso que estamos fazendo com qualquer transação com o nosso celular, acessamos as fotos da nossa família, essas fotos estão armazenadas em um lugar na Virgínia, abastecido a óleo, a gás, e o planeta é um só. Portanto, eu não entendo por que não poderia ser feito aqui, onde tem energia solar, eólica, hídrica, em abundância. Portanto, a resposta é, hoje o Brasil tem um terço, 20% do potencial que poderia ter de data center, o consumo de 220 milhões de brasileiros, que não é comparável a 20 milhões de chilenos ou a 1,5 milhão de uruguaios. 220 milhões, o consumo de dados. O Brasil ele não conseguiu construir uma infraestrutura capaz de armazenar os dados dos brasileiros. Eles estão todos lá fora. Falando dos Estados Unidos e China, é um debate teórico, porque hoje 92% da computação brasileira é baseada em software americano. A gente está falando com a Marília, eu me parece que seja Zoom, portanto é Oracle, é a infraestrutura do Oracle que estamos usando aqui para conversar com ela. Todos usamos Excel, todos usamos as plataformas da Amazon quando estamos fazendo a transação bancária. Essa que é a realidade do Brasil hoje. É interessante dizer, vamos ter tecnologia chinesa? Vamos. Vai demorar 5 ou 6 anos. E é uma transição que pode vir a ser feita, mas é uma visão de longo prazo para a gente parar de ter esta dependência que de fato hoje tem. Então, como setor de data center, certamente a gente defende a possibilidade do Brasil ser economicamente viável em relação ao resto do mundo. Hoje, qualquer data center brasileiro não tem nenhuma condição de competir com o resto do mundo, tanto é que vale a pena. Imaginem o custo de armazenar na Virgínia e transportar os dados diariamente através dos cabos submarinos para servir o mercado brasileiro. Ele seria muito mais fácil ter no Rio de Janeiro, em São Paulo, os dados dos brasileiros, né? Cadê a soberania digital brasileira? A gente perdeu totalmente isso por causa de política tarifária. Isso que eu entendo que o que eu estou dizendo não é muito uma opinião, é um fato que o workload, como se chama, a computação, ela não está residindo aqui hoje. O mercado de data center ele é medido em energia. Hoje tem 700 megawatts de energia disponível no Brasil de computação funcionando, 700 megawatts.
Isso representa menos de 1% da energia brasileira hoje. E tem 1,5 GB de americano, de capacidade de geração de energia americana, que está servindo o mercado brasileiro. Este aqui é um fato. Aí, óbvio, mas por que a gente não traz para cá? Porque custa mais caro. Porque o arcabouço tributário faria que o cloud brasileiro, que é o mais caro do mundo, aqui, os serviços digitais brasileiros são os mais caros do mundo. Tem uma tabela, o Brasil está lá no mais caro. Tanto é que as empresas brasileiras não estão conseguindo fazer a adoção ao cloud. É um dos países mais atrasados, apesar de ter uma das melhores internets do mundo. Você sabe, o Internet Exchange brasileiro é o número um global. Então, aqui, a internet funciona fantasticamente bem. Apesar disso, as empresas não conseguem armazenar nas nuvens. O que significa? Que toda empresa brasileira tem que fazer um investimento enorme para armazenar os dados em casa. É isso que acontece, se chama mainframe. É algo que se usava 20 anos atrás. O resto do mundo, a Europa, a Ásia, Estados Unidos, estão utilizando tecnologias de cloud. No Brasil, isso ainda, 70% das empresas brasileiras não estão fazendo isso, por causa do alto custo. E não é a Microsoft que está cobrando 3 vezes mais porque não gosta de brasileiro, não, porque é caro. Tem um imposto de importação de equipamento de 52%. Imagina, o Uruguai, o Chile não tem esse imposto. Portanto, para eles é mais fácil. Marília, quanto ao Chile, eu preciso dizer que Google construiu no Chile um data center que vai consumir, quando terminado, um terço da energia uruguaia somente para servir o Brasil. Porque não tem 52% de imposto. Então, eles vão construir lá, vão usar a energia do Uruguai, um terço da energia do Estado todo. É claro que me parece que Niterói é maior do que o Uruguai, então não é um estado tão grande em termos populacional. Mas esse que, dá um ponto de vista de infraestrutura, e eu garanto para vocês, é um discurso totalmente apolítico que eu estou fazendo. Inclusive, o Luca, você fez uma introdução muito interessante, mas as mídias sociais americanas estão longe de pensar em data center no Brasil, longe. Meta, para falar, não tem nenhum data center nesse país, porque claramente não tem um arcabouço regulatório minimamente favorável para que eles façam isso. Então, não tem nenhum investimento em data center e eles são um dos maiores. Tem alguém que pensa que possam vir aqui? Não sei, talvez daqui a 20 anos, não certamente no curto prazo. Então, as redes sociais, o problema das redes sociais, eu entendo, é separado do data center. O data center o substrato econômico de um país que pode processar seus dados de forma eficiente e de forma comparável ao que acontece no resto do mundo. Uma empresa brasileira, ela deve poder competir com uma empresa italiana, com uma empresa alemã, com uma empresa inglesa. E essas empresas já têm acesso às tecnologias de cloud, seja elas de um país ou do outro. Eu não estou fazendo um discurso necessariamente pró-americano. O fato é que o pouco que temos está sendo importado dos Estados Unidos hoje. E eu, voltando às políticas de recentes, recentíssimas, o famoso tarifário, eu estou preocupado, porque não sei onde pode ir, porque o Brasil já cobra mais de 50% de tarifas, já cobra. Portanto, aumentar isso para o povo brasileiro, eu não sei o que pode acabar acontecendo. O telefone celular custa o dobro que na Europa, hoje, por causa das tarifas. Todos aqui sabem. O computador comprado no Brasil custa o dobro, né? É um fato, né? Só os ricos que têm o dinheiro para ir para Miami e trazer o computador na mala que conseguem ter o computador de primeira linha. Senão tem que comprar algo que é de terceira categoria, né? Esse que é o fato do Brasil. Então, pensando em um país que vai aumentar ainda mais as tarifas, isso assusta, assusta. É por isso que Marília estava falando da fazenda. Eu sei que parece uma política pouco inteligível, mas o que eles estavam dizendo era de adequar as tarifas brasileiras sobre equipamento de informática ao resto do mundo, aquilo que está sendo cobrado na Malásia, na Índia, na Argentina, no Uruguai, somente tarifar. Agora, vamos se ocupar de não consumir água. Eu vou contar aqui, os data centers não consumem água se você usar uma tecnologia que não consuma nenhuma água. Funciona como o ar-condicionado do carro. Então, tem água no ar-condicionado? Tem.
mas é um circuito fechado. Ele somente se quebrar, você começa a pingar. Senão, a água se troca uma vez a cada 5 anos. Não consuma água. Consuma energia? Sim, potencialmente muita, sim, mas o Brasil construiu um excesso de energia hoje. A gente tem uma parceria grande com a Eletrobras. A Eletrobras tem 15 gigawatts de energia verde jogada fora todo dia. Todo dia, a Eletrobras tem 15 gigawatts. É um volume incrivelmente expressivo de energia. Que está sendo, a energia não se pode armazenar, tá? Portanto, é jogada fora. E tem os americanos que estão gastando energia com carvão para processar nossos dados. Então, faz sentido isso vir aqui? Claramente sim. Então, eu entendo que, no espírito da Fazenda, esse é o objetivo. Vamos resolver esta ineficiência tributária. E é uma renúncia tributária, não podemos renunciar em nada, claro. Então, é uma antecipação dos efeitos da reforma. Portanto, a gente estava, para poder ser competitivo, esperando este movimento da Fazenda. E eu entendo que ainda vai ter, apesar de ter agora uma polêmica eventualmente até maior do nosso setor. Eh, Encerrando, o fato de ter uma matriz energética que é 90% verde realmente o Brasil é abençoado. Eu entendo que grandes governantes do passado foram preservacionistas antes de qualquer outro país do mundo. Os chineses hoje estão investindo pesantemente em energia renovável. O Brasil investiu em energia renovável nos anos 60, 70. Foi construído Itaipu. Ele tem a cultura do preservacionismo natural. Penso que nenhum grande país tenha melhor que o Brasil. Portanto, sendo que a inteligência artificial é a tecnologia do século, o Brasil tem aqui a chance de jogar um papel importante, relevante, não somente de ser autônomo, mas de poder exportar tecnologia local. E é claro que temos que fazer um esforço, tem que entender também de que lado está. E aqui encerro. Muito obrigado. Muito obrigado, Alessandro. A perspectiva do setor privado, ela é muito importante nesse debate. Acredito que você contemplou perfeitamente todos os pontos. E agora nós vamos para a perspectiva de governo nessa nossa conversa multissetorial e também dos nossos hermanos, nossos amigos argentinos. Com a Olga Cavalli, nós vimos aqui que esse tema, Olga, ele é um tema global, né? Um tema que está sendo discutido não só aqui no país, mas em outros contextos. A Marília, na sua fala, também trouxe algumas experiências em nível de países da América Latina. E aí a gente quer saber sobre a Argentina, né? Como é que a Argentina tem buscado integrar essa governança de data centers com proteção de infraestruturas críticas tanto na parte de defesa quanto também de desenvolvimento econômico. E como o tema da nossa conferência é a maioria global, né, a pergunta também que eu faço é como o Sul Global pode reduzir essa dependência das grandes potências no controle dessas infraestruturas. Microfone. Bom dia a todos, todas aqui presentes e virtuais. Olá, meus colegas palestrantes. Olá, Marília, querida. Tanto tempo sem ver você. Aqui, parabenizar a FGV Direito Rio, a Luca, a sua equipe, pela organização deste evento, sempre muito importante, cada vez mais importante cada ano. Agradecer pelo convite ao meu querido amigo Francisco Cavalcanti, e Legal Fronts Institute também. Uma lembrança da South School on Internet Governance, que foi organizada neste maravilhoso lugar uns anos atrás. Também uma lembrança ao querido Danilo Doneda, que participou na escola várias vezes e também contribuiu com um livro que publicamos com a Luca sobre governança da internet na América Latina uns anos atrás. Eu gostaria de compartilhar com vocês, da perspectiva da Argentina. Acho que vai complementar o que os colegas já têm falado. Em duas partes. Primeiro, se é considerar uma infraestrutura crítica a nível nacional, e depois regulações em relação a data centers na Argentina. Não existe uma lei específica na Argentina que considere os data centers como infraestrutura crítica especificamente.
No entanto, são considerados como parte da infraestrutura crítica quando hospedam sistemas que fornecem serviços essenciais. Por exemplo, serviços de telecomunicações, saúde, governo, defesa, energia e banca. Tem alguns fundamentos normativos. Não temos uma lei específica, mas temos fundamentos normativos. Uma resolução do Poder Executivo Nacional define a infraestrutura crítica do Estado como aquele que são indispensáveis para o funcionamento de serviços essenciais, tais como sistemas de saúde, segurança, economia e defesa, que se estivessem fora de serviço, afetariam a segurança nacional ou o bem-estar social geral. A lei digital argentina declara de interesse público desenvolvimento das tecnologias da informação da comunicação, telecomunicações e dos recursos associados a eles, e considera crítica as redes de serviços TIC, incluindo os centros de dados que prestam serviços a terceiros. Não tem uma lei específica, mas tem distintos acercamentos ao conceito. Perdão. Equipe Nacional da Resposta à Emergência Nacional, CERAR, o CERT nacional é considerado componente crítico como parte da Estratégia Nacional da Cibersegurança. Vamos falar disso amanhã também. Uma aclaração, o Centro Nacional da Resposta à Emergência somente tem competência com infraestrutura do governo argentino nacional. E, por último, as empresas privadas que operam centros de dados com serviços essenciais, nuvem pública, serviços a entidades financeiras ou governamentais, aplicam voluntariamente, eu vou falar sobre isso no momento, normas internacionais. Eu vou detalhar isso em um momento também. Então, na América Latina, o que eu tenho investigado, pesquisado, na maioria dos países, os centros de dados são considerados, de alguma maneira, infraestrutura crítica. Não completamente, mas de alguma maneira, com algumas diferenças nas formalidades. Eu posso ir com detalhes da América Latina, mas gostaria de falar alguma outra coisa da Argentina primeiro. Se na Argentina estamos obrigados a armazenar os dados na Argentina ou não. O colega já tem falado disso, muito interessante, a informação que brindou sobre o Brasil. Eu realmente não tinha tanta informação, é muito útil para mim. Na Argentina não existe uma obrigação legal geral que exija todos os dados sejam armazenados no território nacional. Mas temos algumas exceções. A Lei de Proteção de Dados Pessoais, que como já foi falado na palestra desta manhã, está em processo de atualização. A Argentina foi um dos primeiros países a ter uma lei de proteção de dados pessoais na América Latina, mas agora, depois de todas as mudanças na União Europeia, essa lei tem que ser atualizada, estamos nesse processo. Esta lei não proíbe transferência ou armazenamento de dados fora do território nacional. Não tem obrigação de manter os dados na Argentina, mas tem limitações para enviar os dados a países que não sejam convenientes. Para evitar isso, é necessário que o país destinatário tenha um nível de proteção adequado, conforme determinado pela Direção Nacional de Proteção de Dados Pessoais da Argentina. Se o país não tiver esse nível de proteção, são assinadas cláusulas contractuais específicas e que tem que ter consentimento expresso da pessoa na causa. Tem alguns organismos nacionais podem exigir que os seus dados sejam alojados, se fala? Alojado? Desculpa meu português, eu adoro a língua, mas eu faço erros. Alojados em centros de dados no país ou mesmo no interior do próprio Estado. Por exemplo, no centro de dados da Empresa Nacional de Telecomunicações. Um exemplo concreto são as políticas promovidas pelo Ministério da Modernização em concursos para serviços de computação à nuvem. Tem setores regulados, bancos, saúde e defesa. Neste caso, o Banco Central da Argentina e a Superintendência de Seguros de Saúde, o Sistema Integrado de Informação de Saúde, podem exigir, não é obrigatório, mas podem exigir uma autorização prévia se os dados forem alojados no estrangeiro.
Neste caso, é importante notar que, na prática, muitos bancos alojam dados em centros de dados locais para efeitos de conformidade desta regulação. Outros países na região também não impõem uma obrigação geral. Já foi falado o exemplo do Brasil, mas em alguns setores da banca, defesa e saúde, às vezes tem alguma limitação. Depois eu gostaria de falar de se existe a Argentina não tem regulações para a construção de centros de dados. Não temos uma regulamentação geral específica que regule o processo de concreção, construção e operação dos centros de dados completamente. Mas existem algumas regulações técnicas, códigos de construção, regulamentos sectoriais que regulam alguns aspectos. Por exemplo, a construção, cada município, a Argentina tem muito município, como o Brasil, tem regulações que têm a ver com a regulação, a segurança da construção do centro de dados. Tem uma lei de segurança e higiene no trabalho que tem que aplicar a toda a construção da Argentina e também aos centros de dados. Tem uma regulação das condições mínimas de serviço para centros de dados. Isso existe e estabelece requisitos mínimos a cumprir pelos centros de dados que são contratados por organizações, especialmente por setor público nacional. E depois, é importante notar que existe uma série de certificações internacionais que não são solicitadas, pedidas pela regulação nacional, mas geralmente os centros de dados mais importantes do país seguem e têm essas certificações que vou detalhar agora. É um pouco técnico, mas acho que vai agregar informação interessante na fala. Uma das mais famosas do mundo é Uptime Institute, certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3. Tier 1, infraestrutura básica, sem redundância. Tier 2, redundância parcial. E Tier 3, redundância simultânea, manutenção e atualizações que podem ser realizadas sem interromper a operação. Uma coisa interessante, tem um nível, Tier 4, mas acho que a informação que eu tenho, talvez os colegas do painel podem conferir comigo, tolerância, Tier 4 não tem nenhum data center na América Latina com essa certificação. Não sei se essa informação que eu estive pesquisando pode ser conferida por os colegas que têm mais experiência no setor privado. Essa é uma certificação, Uptime Institute, Tier 1, 2, 3, 4. Depois tem uma certificação da União Europeia, UNI-N, que é uma norma é parecida à outra, tem instâncias parecidas, é um pouco mais flexível. E depois a ANSI-TIA dos Estados Unidos, tem a ver com infraestrutura de telecomunicações, centro de dados. E também gostaria de ISO IEC 27001, muito difundida na Argentina, muito amplamente adoptada na Argentina por todos os data centers. E gostaria de repetir que estas não são obrigatórias na Argentina, mas é é costume de ter esta infraestrutura certificada. Quais são os centros de dados mais importantes da Argentina? O de ARSAT, que é a Empresa Nacional de Telecomunicações, Telefônica Movistar. Telefônica tem Uptime Tier 3, certificação. Claro, que é uma empresa de telefonia móvel, tem certificação Tier 3. Telecom, outra empresa de telecomunicações, eles têm certificação ISO 27001. Grupo DATCO, que é uma empresa privada, Silica Networks, certificação ISO 20001, Internexa, ISO 27001, Lumen, ISO 27001. Você me falou uma outra coisa que não me lembro. É a última parte da pergunta. Como o Sul Global pode diminuir essa dependência de infraestruturas estrangeiras? Acho que o colega já falou disso. Acho que é bem difícil porque construir infraestrutura é muito caro. E agora, se você tem fibra ótica de um lugar a outro,
a distância não é uma coisa importante. Se você tem um bom bandwidth, ancho de banda, se fala, banda larga, com uma boa instalação da fibra ótica, você pode aproveitar o espaço que já está instalado em outros países. Então, é difícil construir porque é caro, tem infraestrutura cara. Olha que, por exemplo, Tier 4 não se construi na região porque é muito caro, porque tem uma grande exigência da segurança. Então, eh, acho que talvez construindo coletivamente entre distintos países poderia ser uma coisa interessante. Outra coisa que eu notei nesta pesquisa que fiz para a Expert Panel é que não li nenhuma consideração em relação com o meio ambiente, em relação com o uso da energia limpa. Todas as regras têm a ver com segurança, redundância, segurança do trabalho, segurança dos trabalhadores, mas não encontrei nenhuma dessas regulações que tem a ver com meio ambiente. Alguma outra coisa mais? Não? Graças, Olga. Seu português está ótimo. E a Olga tocou num ponto muito importante, que é a dimensão da sustentabilidade, que também está no foco desse debate. Os outros painelistas já tocaram nesse ponto indiretamente, mas nós temos também aqui na nossa mesa a representante do setor acadêmico da comunidade técnico-científica, que é a Beatriz, que é pesquisadora aqui do CTS. E o direcionamento que nós fizemos casa perfeitamente com a dimensão da última fala da Olga, que é a questão da sustentabilidade, né? Considerando essa dimensão, Beatriz, na sua opinião, quais são os principais gargalos que tem hoje no Brasil para o desenvolvimento de data centers sustentáveis, frente aos desafios ambientais e também energéticos, como alto consumo de energia e água? Como nós podemos garantir que essa expansão e atração dos data centers, que é um projeto almejado pelo governo brasileiro, respeite também os limites da sustentabilidade e contribua para a transição energética brasileira? Então, passo a palavra para você. Bom, obrigada, Francisco. Primeiramente, queria agradecer por ter feito a organização nesse painel em conjunto comigo, aqui com o pessoal do CTS. É um prazer estar aqui junto com pessoas que têm extrema expertise no tema, seja no setor público, seja no setor privado. Então, eu espero conseguir contribuir um pouco, né, com o meu pequeno conhecimento sobre direito ambiental no debate. E, para tanto, eu queria fazer essa questão da sustentabilidade em dois eixos, né? Eu vou tentar falar de uma parte um pouquinho mais burocrática, que pode interessar o setor privado, e uma parte mais focada especificamente no nosso Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que acaba falando também um pouquinho sobre sustentabilidade. A gente termina aqui essa colocação com falar um pouquinho do Redata, que é o programa que está sendo capitaneado pelo Ministério da Fazenda, que já foi mencionado um pouco pelo Alessandro na fala dele. Então, inicialmente, né, a questão da sustentabilidade ela tem gargalos diretamente na fase pré-operacional. E por que eu falo dessa fase pré-operacional, que seria a escolha do local, né? Como o Alessandro bem colocou, o Brasil ele tem uma carga tributária muito alta para atrair esses data centers para aqui, mas para além da carga tributária, a burocracia ela vai depender conforme o Estado. Isso porque a nossa legislação, né, de acordo com a Constituição Federal, ela determina uma competência comum entre os entes federativos para ter a regulação, por exemplo, de licenciamento ambiental. Então, em um estado, a gente tem certas regras para data center, em outro estado, a gente vai ter outras regras para conseguir viabilizar essa atividade naquele ambiente. Né? Se a gente olhar, por exemplo, de São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, ela entende que a instalação de data center não precisa de licenciamento ambiental. Por outro lado, a gente tem algumas regras para a utilização do sistema de energia e também para a questão do uso de água, né, necessário para esses data centers. Se a gente for olhar o Goiás, ele teve um movimento atual que aprovou uma normativa
criando um licenciamento ambiental simplificado especificamente para data center, com o fim de puxar esse setor, né, estimular esse setor a escolher esse estado para estar ali. Então, a gente tem essa disputa, né, entre já dentro do Brasil para determinar onde essa indústria ela vai ser localizada, o que gera para o setor privado, né, pode gerar, além de uma questão de barganha mesmo entre os estados, né, a necessidade de você ter uma política mais ativa com cada ente federativo, também gera uma insegurança jurídica, porque você não tem uma legislação, como já foi bem dito aqui, que trate do tema de uma forma geral. Então, essa lacuna legislativa, ela atrapalha desde a fase da pré-operação dos data centers aqui no Brasil. E linkando um pouco até com o que a Marília falou, né, sobre a infraestrutura e o desenvolvimento sustentável como uma manobra de geopolítica, a gente tem sempre que pensar também em uma abordagem que não considere apenas o caráter tradicional que está no debate de data center, que é sempre sobre privacidade, transparência, né? Quando a gente olha para a academia, olha para o tema, a gente sempre inicia o nosso caminho acadêmico através desse pilar, ou então através do pilar da cibersegurança. A questão da sustentabilidade, devido até talvez uma menor força acadêmica, né, para esse setor específico, inicialmente, porque agora a gente tem esse debate, né, crescendo bastante nessa área, ela traz essa necessidade de a gente avaliar os impactos socioambientais, muito ligado a essa terceira onda de ética, né, da inteligência artificial. E por que eu trago esse ponto, né? A gente tem que avaliar essa fase também pré-operacional quando a gente vê o território brasileiro repleto de comunidades vulneráveis que podem ter o seu local afetado justamente pelo local de escolha dessa atividade, né, desse setor da indústria. Então, a gente tem que estar sempre preocupado em não gerar uma colonização moderna aqui no território brasileiro, por isso que eu queria trazer esse ponto inicial. E aí, indo pro segundo eixo, né, e já fechando a minha fala, quando a gente olha para a questão de água e de energia, que está nessa segunda pergunta que o Francisco me fez, a gente, em primeiro lugar, tem que reconhecer que o Brasil ele tem um potencial de energia renovável enorme, né? E isso já leva o Brasil assim, à frente de outros países como um atrativo de investimento. O problema é que a gente, como bem foi dito aqui, a gente não tem uma política pública, né? Uma pegada mesmo de questão de governo que auxilie trazer esses data centers aqui para o Brasil, mesmo com o nosso potencial energético. Se a gente olhar aqui para a empresa de pesquisa energética, a gente tem um plano decenal deles, uma projeção de investimento de 128 bilhões de reais para conseguir melhorar o sistema de transmissão do Brasil, para conseguir auxiliar esses data centers na utilização da energia que a gente produz aqui. Inclusive, tem um leilão que vai acontecer agora no 31 de outubro, que tem como objetivo, né, melhorar esse sistema de infraestrutura. Agora, se a gente for olhar para o problema principal da sustentabilidade, e aí já finalizando minha fala com a questão do Plano Brasileiro de IA e também um pouco do Redata, nessas duas normas que não têm como objetivo principal falar sobre normas ambientais para o setor, a gente já vê a preocupação do governo quanto a isso, né? No Plano Brasileiro, a gente tem um programa específico para sustentabilidade e energia renovável, né, em data center e IA. A gente também tem um projeto de lei, salvo engano, é o 3010 de 2024, que traz no proposto artigo 5º
Também o eixo da sustentabilidade, que vai ter que ser observado pelas empresas, caso ele seja aprovado. E quando a gente olha para o Redata, por mais que ele tenha como objetivo, né, a questão de diminuir a carga tributária para esse setor, ele também traz o eixo da sustentabilidade, exigindo práticas ambientais rigorosas, como o uso de energia 100% renovável e limpa, a alta eficiência energética e hídrica, né, buscando zero water. A gente também tem a questão da neutralidade do carbono, tem um alinhamento mesmo do fomento do setor com a questão da sustentabilidade. Então, assim, eu tentei ser muito breve, muito rápida, passar por essas questões, e estou aberta a perguntas quando a gente chegar na hora do debate mesmo. Muito obrigado, Beatriz. Ótimos pontos, ótimas provocações. Inclusive, me lembrei recentemente do caso do TikTok, que está construindo um grande data center no Ceará, no meu estado, e todas essas questões que a Beatriz colocou estão em debate também nesses outros projetos. E agora, da academia, a gente vamos passar para o setor de investimentos. Nós temos aqui o Rodrigo Abreu, que além de trabalhar com investimentos, também é CEO da Omnia Data Centers. E nós vamos tratar nesse ponto, Rodrigo, da questão dos fundos de investimento, né? O que ainda dificulta uma maior expansão desses investimentos em data centers sustentáveis aqui no Brasil e na nossa região, já trazendo também esses pontos que a Beatriz mencionou, e como as políticas públicas e as parcerias públicas-privadas podem oferecer uma maior segurança jurídica, soluções e previsibilidade para atrair o capital e fomentar a infraestrutura digital regional. Alô, agora sim. Bom, obrigado, Francisco, obrigado também, CTS, pelo convite, o CPDP. E é um prazer estar com vocês, falando até na condição tanto de investidor em infraestrutura quanto de operador de data center, e tendo vindo de um passado muito ligado a dados. Eu ajudei a trabalhar no próprio desenho de algumas das cláusulas de LGPD, enquanto eu trabalhava com dados, e do próprio Marco Civil de Internet, quando eu fui de telecom. Então, acabando juntando um pouco aqui essas perspectivas todas diferentes. O Pátria hoje é um grande investidor de infraestrutura, o maior investidor de infraestrutura do Brasil, e investe em infraestrutura digital, que é a área do Alessandro já há bastante tempo, inclusive no setor de data center, né? E olhando para como é que o investidor olha para isso hoje e que impacto isso deveria ter também em relação à política pública, em relação ao desenvolvimento de país, à soberania digital, acho que é importante falar um pouco de quais são esses requisitos de futuro, né? E esses requisitos foram mencionados aqui, vários deles. A revolução tecnológica leva a uma necessidade gigante de consumo de energia globalmente. A gente não está falando de nada, nenhum privilégio brasileiro. Para dar números, uma medida para vocês, globalmente, nos próximos 5 anos, se espera que o mundo precise de pelo menos 100 a 150 gigawatts de nova capacidade de data center. Isso significa que dentro de talvez 5 anos, aí na casa de 4 a 5% da energia do mundo seja dedicada para data centers. Hoje ela está na casa de 1 a 2, né? E esse volume de energia ele precisa vir acompanhado de sustentabilidade. Ele precisa vir acompanhado de sustentabilidade, porque é impensável você crescer 150 gigawatts de consumo global consumindo carvão, como o Alessandro falou. E aí, de fato, vários dos grandes players de energia, de data center, felizmente, fizeram sim compromissos com neutralidade de carbono. E isso é acompanhado do ponto de vista dos investidores. Agora, para que isso possa acontecer também, precisa haver um ambiente de negócio favorável para que nós, como região, Brasil mais América Latina, possamos também cumprir com alguns dos papéis da nossa vocação. O Alessandro falou bastante aqui do nosso desafio tributário, principalmente. Acho que talvez seja o maior empecilho que a gente tem. Mas eu sei que ele é um otimista, até porque se não fosse um otimista, não estaria fazendo esse nível de investimento e de compromisso com o futuro que está sendo feito por ele. Nós também somos otimistas, eu sou otimista. E acho que, do ponto de vista de Brasil e Latam, além da nossa disponibilidade energética e de condições de sustentabilidade, a gente tem muitos elementos interessantes que, um pouco de ajuda, eles podem efetivamente causar uma grande onda de investimentos e destravar muita coisa para o país e para a região. A começar pela energia, né? Hoje nós temos, que a Beatriz mencionou, nós temos o potencial energético
na América Latina de mais de 160 gigawatts mapeados de energia renovável. Ou seja, só a América Latina seria capaz de abastecer o mundo inteiro em 100% da capacidade de data center que vai aparecer pelos próximos 5 anos. E isso garante uma coisa que é um ponto muito importante desses tipos de investimentos, que é a preocupação com o aumento de custo de energia. A gente tem uma capacidade infinita praticamente aqui, e isso garante que a gente consiga crescer capacidade no país, diminuir dependência externa, sem aumentar custos energéticos brasileiros. Porque a nossa energia é verde e renovável. A nossa matriz já é 90% renovável. Então, hoje, a nossa matriz é 90% renovável. Na América Latina, é 70% renovável. Então, continuar crescendo essa matriz é um fator muito positivo. Nós também temos infraestrutura, conectividade e uma posição geográfica privilegiada globalmente. Nós estamos, Brasil e América Latina, aqui próximos ao maior mercado consumidor do mundo, que é o americano, mas relativamente próximos do sul da Europa, relativamente próximos da África, obviamente distantes da Ásia, mas indo lá pelo Chile, pelo Humboldt, a gente também chega na Ásia. Então, é um ambiente interessante e que tem conectividade muito desenvolvida do ponto de vista de infraestrutura, Luca. O Brasil hoje, por exemplo, é um dos países mais envolvidos de infraestrutura de telecom do mundo. Pouca gente sabe disso, mas é verdade. Basta viajar e quem usa celular fora do país sabe que pô, o nosso serviço de telecom aqui é muito bom, gente. Muito bom. Não existe nenhum outro país do mundo que tenha um nível de penetração de fibra ótica residencial que o Brasil tem, por exemplo. Então, acho que a gente tem que ressaltar os pontos positivos. É verdade, Luca. Trabalho em telecom minha vida inteira. Não existe outro país do mundo que tenha um nível de penetração de fibra ótica residencial que o Brasil tem hoje. Tá? Então, assim, a gente tem uma condição de... Tem que melhorar o uso e o acesso do ponto de vista de consumo, mas do ponto de vista de infraestrutura a gente tem essa capacidade. E a gente precisa de um ambiente de negócio favorável. O nosso ambiente, de maneira geral, é favorável, mas o ambiente tributário é muito, muito complicado, realmente. E aí, do ponto de vista de investidores, quais são as preocupações dos investidores? A primeira delas, felizmente, a região ela tem se mantido razoavelmente coerente, que é rule of law, é um ambiente jurídico de respeito a contratos, de previsibilidade, alguma estabilidade. Óbvio que temos nossos soluços aqui e ali, mas temos estabilidade institucional, temos estabilidade de acompanhamento de políticas e, felizmente, caminhando na direção de ser mais responsáveis, como região, de maneira geral, fiscalmente. Agora, nós temos sim uma preocupação tributária gigantesca em relação a toda a economicidade de investimentos aqui. O Alessandro mencionou, hoje eu ia até falar um número maior que o seu, você falou de 52%, nas nossas contas, em alguns casos, chega a 60%. 60%. Então, de fato, esse ambiente é um ambiente muito complicado. E eu vou falar de uma outra preocupação, que ela vem em paralelo a essa, não é só a preocupação tributária, que é a preocupação regulatória, de maneira geral, com qual é o ambiente com o qual deveriam ser feitos investimentos aqui, seja para o investidor local, seja para o investidor estrangeiro que vai apostar em infraestruturas locais, seja para investidores estrangeiros que vêm para cá para eventualmente fazer infraestruturas para servir globalmente o mercado de processamento de dados. E para isso é preciso de previsibilidade. O investimento em infraestrutura de data center, pessoal, é um investimento que é feito para, no mínimo, 20 anos. Ninguém coloca aqui uma infraestrutura de dezenas de bilhões de dólares por projeto para entender que, putz, daqui a 5 anos pode mudar aqui uma lei, eu não posso mais processar dados no país, eu joguei fora 20 bilhões de dólares de investimentos. Não existe. Então, o investidor não vai vir se essa previsibilidade não existir. A gente tem um arcabouço atual, eu diria que é bastante razoável. Quando nós olhamos Marco Civil, LGPD já tem algumas previsões interessantes para tratamento de dados estrangeiros, por exemplo, o artigo 4 da LGPD, ele dita, a LGPD não se aplica a um dado que venha para cá, estrangeiro, que não é coletado no Brasil e que é processado e devolvido, ela não se aplica. Então, existe uma certa proteção de jurisdição nesse caso. E, obviamente, também foi feita a Resolução 19 no ano passado em relação a todos os protocolos de transferência internacional de dados. Então, nós temos um ambiente regulatório que ele é razoavelmente moderado. O Brasil, em particular o Brasil, agora falando de Brasil, ele tem uma postura que é uma postura que não nem é tão liberal quanto uma postura norte-americana do ponto de vista de regulação, mas também não é tão estrita e restritiva como a postura europeia em muitos casos. A gente conseguiu se manter ali no meio do caminho. E basta olhar para trás, a gente vê que, com talvez uma outra exceção, que até por isso viraram tão visíveis, como um caso de bloqueio de plataforma que a gente teve recentemente, todo mundo sabe o que eu estou falando, as aplicações de LGPD de Marco Civil foram relativamente
bem conduzidas, benéficas, moderadas, sem restringir a liberdade de atuação de modelos de negócio. Então, esse é um ponto positivo para a gente e que, obviamente, tem que continuar. Existe uma discussão sobre vários novos marcos regulatórios, a própria lei da IA, em relação à segurança algorítmica, como é que a gente vai usar treinamento de modelos, etc. e tal. E aí, para mim, aqui os desafios estão em manter alguns desses itens de maneira contínua, ou seja, continuar sendo moderadamente efetivos aqui do ponto de vista de parcimônia de aplicação de regulamentação, mas ter a previsibilidade, seja tributária, seja regulatória, e regular a tecnologia é sempre um desafio. A regulação está sempre atrasada. Ela nunca vai ser capaz de entender o que vai ser possível com a tecnologia. Então, tentar regular ex ante é o melhor caminho para o fracasso. Então, nossa regulação, de maneira geral, e esse é um desafio que o investidor gostaria de ver, é regulação conceitual com aplicação ex post. Regulação conceitual, aplicação ex post. A gente regula os nortes. Assim, é óbvio que tem que ter nortes, mas é impossível prever cada detalhe do que vai acontecer com o uso de dados, ou cada detalhe do que vai acontecer com o uso de IA. E aí vai ser sempre uma questão de equilíbrio entre benefícios e riscos, né? A gente sabe também que se você regular tudo, você elimina 100% dos riscos e fica com zero benefícios. Se você abrir tudo, você fica com muitos benefícios, mas com riscos altíssimos. Então é sempre uma questão de equilíbrio. Eu gosto de usar um exemplo aqui, uma brincadeira, que é que se há 10 hoje já passou o tempo, está passando rápido, mas se há 15 anos alguém chegasse para a gente e falasse assim, pessoal, ô, Alessandro, me dá aqui seu consentimento, que eu vou saber onde você vai estar todos os dias, para onde você vai, de onde você vem, onde você trabalha, onde você mora, se você vai de transporte público ou de carro particular, quanto tempo você passa nos lugares que você visita. Me dá seu consentimento aqui. Você me daria, não? Pois é, mas você já deu. E todo mundo aqui nessa sala provavelmente deu, porque quando a gente dá o consentimento para o Waze, a gente faz isso. Por quê? Porque o benefício que vem com o serviço que eu recebo é muito maior do que o risco que eu corro. Então, óbvio que tem que existir normas e preocupações, mas é sempre uma questão de equilíbrio, benefício e risco. E aí o papel de políticas públicas, finalmente, eu acho que ele deveria amarrar essas coisas todas. Quando a gente olha para a segurança jurídica e previsibilidade, isso é extremamente crítico para o investidor. O investidor não vem sem segurança jurídica e previsibilidade. São investimentos de longo prazo. Felizmente, a gente começa a ter algumas avenidas para resolver alguns desses problemas. Então, Redata, que foi mencionado aqui, é um caminho. A gente está olhando para as EPS como um outro caminho de você, por exemplo, baixar um pouco a carga, mas ela tem algumas restrições, é só para uso de exportação, já é um começo, deveriam vir com contrapartidas para investimento em infraestrutura. Nós deveríamos ter visões de regulação conceitual com sandbox para testes de novas tecnologias. Deveríamos até falar de jurisdições de dados para poder também garantir que a gente consiga fazer as coisas aqui. E no fomento e atração é uma combinação dessas coisas todas que vai funcionar. Acho que dá para fazer muita coisa. E aí, em relação à soberania, só o último ponto para acabar, é interessante lembrar que quando a gente olha do ponto de vista de escala global, de o que é possível fazer aqui, tem vários níveis de escala global. Alguns deles a gente nunca vai atingir e nenhum país do mundo vai atingir, provavelmente. Quando a gente fala de GPU, hoje tem uma empresa no mundo que faz uma máquina de ultralitografia capaz de fazer uma GPU. Uma empresa, uma, que fica na Holanda. Tem uma ou duas empresas no mundo capazes de produzir GPUs. Porque não existe, os custos à escala são absolutamente proibitivos para você fazer isso em todo lugar. Então, de fato, vai haver concentração. Quando a gente olha para plataformas, existem um número muito maior de plataformas, existem plataformas regionais, mas ao mesmo tempo vai ser muito difícil desenvolver coisas que sejam completamente distribuídas. Quando a gente olha para software e para modelos, obviamente aí a gente abre a porta para ter muito desenvolvimento regional e aí a gente deveria apostar. O Brasil tem vários unicórnios que vieram basicamente pela disponibilidade de infraestrutura porque tem acesso a um mercado grande. Isso poderia acontecer do ponto de vista de desenvolvimento de modelos, poderia acontecer do ponto de vista de desenvolvimento de IA, mas temos que saber que algumas coisas são viáveis, outras são praticamente inviáveis do ponto de vista econômico. Então, é não tentar perseguir o inviável para poder maximizar o esforço e a possibilidade da gente chegar no viável. O investidor está de olho em previsibilidade, em segurança jurídica, em rule of law, em ambiente de negócio e, obviamente, em um ambiente de economicidade que faça sentido. É isso.
Muito obrigado, Rodrigo. Também agradeço por ter comentado as demais falas. Sua fala foi bem completa e com isso nós concluímos os tópicos inicialmente levantados no nosso roteiro. Agora nós vamos ter um bloco de 5 minutos rápido para vocês que estão aqui presencialmente perguntarem. Em seguida teremos um bloco de 2 minutos cada um para fazer as considerações finais e agradecimentos. Alguém na plateia quer fazer alguma pergunta? Moisés Sánchez de Chile, una pregunta en relación a soberanía, autonomía tecnológica. En Chile hay un caso de una industria que es la industria de los observatorios astronómicos que se construyen con inversiones internacionales y cierta cantidad de horas anuales son reservadas para la investigación nacional. Pregunta, ¿qué pasaría si en el caso de los centros de datos, hablo de los grandes centros de datos, eh, se abriera una discusión que estableciera una suerte de royalty, una suerte de capacidad de cómputo o de un porcentaje del centro de datos que se puede discutir para el país que está recibiendo esa inversión, justamente para mantener esa autonomía estratégica? ¿Esa conversación existe, está en la mesa, se puede abrir, la ven razonable? Posso comentar aqui, obrigado. Essa discussão existe, ela tem validade do ponto de vista conceitual, ela não é simples do ponto de vista prático, porque uma coisa é você reservar uma capacidade aqui de separar meia hora de um observatório, e é uma alocação física simples, versus você pegar um ambiente altamente complexo do ponto de vista de sofisticação, de segurança de dados, de operação, de manutenção, e simplesmente dedicar um pedaço disso para qualquer tipo de uso que seja. Então, essa discussão existe. O que vem acontecendo é que as discussões têm sido mantidas no sentido de você fazer o contrário, você fazer, juntamente com o investimento nas estruturas privadas, você fazer fomento também de estruturas públicas, e que vem com investimentos de contrapartidas, e que vem com, eventualmente, compromisso de prestar serviços locais. Isso está presente, por exemplo, nas discussões de Redata. Então, ela é uma provocação pertinente. O diabo está no detalhe aqui. Não é simples você, por exemplo, pegar um centro altamente seguro com 1 milhão de requisitos operacionais de uma empresa qualquer, seja ela nacional, seja ela estrangeira, e falar assim, não, então me dá um pedaço dessa sua capacidade aqui e agora a gente vai dedicar para uso público. Então, acho que esse é o único caveat aqui dessa recomendação. Não sei se alguém mais quer comentar, mas... Ya quedé sintonizada en español, así que voy a seguir todavía. No exactamente sobre capacidades de data centers, pero uno de los temas que preocupan y gran desafío para América Latina es poder llegar a entender el impacto de la computación cuántica. Y las computadoras cuánticas hoy se pueden acceder básicamente en forma virtual, o sea que se pueden hacer pesquisas, se pueden hacer investigaciones sin necesidad de tener una, que probablemente nos lleve mucho tiempo tener una. Entonces, hay algunos conceptos en base a la conectividad, fibra óptica, un buen ancho de banda y, por supuesto, la benevolencia de las partes de poder compartir recursos críticos como estos, ¿no? Recursos, no sé si críticos, fundamentales para tener presentes actividades en América Latina. Y gracias por la pregunta. Obrigado. Temos mais alguma pergunta? Sim. Aqui. Bom dia, boa tarde. Sou Fernanda Campagnucci, do Internet Lab. Queria direcionar a pergunta principalmente para a Beatriz, talvez para a Marília também, ou quem mais quiser responder. É uma questão que é importante para a soberania também, né? Que é como que fica o acesso à informação e à transparência da operação ou mesmo dos planos de implantação dos data centers no Brasil, né? Considerando essa questão que você falou sobre compartilhamento de competências, a gente sabe que muitas dessas questões a gente vai ter que perguntar diretamente em municípios, em estados. Tem alguma autoridade olhando para isso hoje de forma centralizada, mesmo que não com a competência regulatória ainda?
E essa discussão está aparecendo nas propostas de regulação, nos projetos de lei que estão sendo discutidos, ou seja, como que a sociedade vai poder acompanhar tanto o consumo de água, de energia, quanto a questão tributária também, os benefícios fiscais que estão sendo oferecidos, enfim, quem são esses operadores? São duas dimensões aí. Não sei se a professora Marília quer iniciar, mas caso não queira, tá tudo certo, não sei. Sim, beleza. Bom, obrigada pela pergunta. Atualmente, a gente olha para essa questão de transparência, né, para data center da mesma forma que a gente está olhando para inteligência artificial, né? A gente não tem hoje um vislumbre de uma autoridade que vá avaliar essa questão de uma forma mais ampla e multissetorial. Então, acaba que a gente tem que, por exemplo, quando a gente vai falar sobre dados pessoais, a gente vai ter que olhar para a atuação da NPD. Quando a gente for olhar para uma questão mais de compartilhamento de dados entre entes federativos, a gente ainda tem uma lacuna mesmo de regulação. Quando a gente fala de cibersegurança, a gente tem um outro órgão regulamentador é, traçando essa matéria. É interessante esse ponto, né, da necessidade de ter um órgão público que possa auxiliar a sociedade civil no acompanhamento da implementação desse plano, né, nacional. A gente já tem o de inteligência artificial, a gente poderia ter um de data center específico, não sei se, realmente me foge o conhecimento, não sei se a professora Marília tem inputs quanto a isso, mas algo voltado para data center. Mas são realmente gargalos que a gente vai enfrentar no momento da regulação e no momento também do fomento dessa atividade aqui no Brasil, porque a gente vê uma corrida entre diferentes entes para que o investimento aconteça, mas talvez não de uma forma tão organizada como, pelo menos, a academia queria que ela tivesse sido feita, né? Não sei se eu passo a palavra para a professora Marília, não sei se ela tem mais alguma colocação. Posso só fazer um complemento rápido, porque eu acho que é interessante aqui. Um dos agentes que tem ajudado e pode ajudar muito nesse sentido são os organismos multilaterais. E eu vou dar um exemplo de experiência própria. Por exemplo, hoje nós temos como investidor IFC. O IFC ele tem regras claríssimas de sustentabilidade, então tem até os ESG standards de IFC que se aplicam a qualquer investida que ele receba e que obrigam a você cumprir com uma série de parâmetros, seja de consumo energético, seja de impacto em comunidade, seja de deslocamento de população nativa, seja de consumo de água. Então, na prática, isso tem acontecido. No nosso caso, por exemplo, nós jamais sonharíamos em construir um data center que consumisse água. O Alessandro mencionou aqui, de fato, se fez muito alarde em cima de água. Vou dar um número para vocês, assim, um data center gigante que nós estamos planejando, ele consome o equivalente a mais ou menos 50 residências, 50. E é basicamente consumo de água humana, porque as pessoas trabalham dentro do data center que precisam de água. Mas na prática, se isso fosse feito no passado, há 5, 10 anos, eles poderiam consumir o equivalente a 50 mil casas. Então, a tecnologia felizmente avançou, e isso vem um pouco por consciência, obviamente, de investimento, mas vem também pelo papel dos financiadores, dos organismos que vão fazer esse tipo de supervisão. Então, para quem não conhece, os AFC e ESG Standards aí são bem interessantes, eles são muito profundos e olham para requisitos que vão olhar para a água, que vão olhar para os, não só consumo energético e água, que são os mais comuns, mas inclusive impacto em comunidades. Tá? Posso dar duas coisas. A primeira é que nós, a lei data center, a gente é realmente preservacionista, a gente realmente quer um futuro digital mais verde. A gente é realmente do lado certo da Lua. Eu falo isso realmente de coração. No nosso caso, você entra no nosso site, tem o relatório de sustentabilidade. A gente tem 9 data centers no Brasil, em 5 estados, e tem lá o consumo de água de cada um deles.
o consumo de energia elétrica. Então, se quiser, nem todos têm esse nível de atenção a divulgar os dados de sustentabilidade. Mas, dito isso, queria de novo lembrar da Marília, ela falou do Chile. Eu fui recentemente em Santiago, eu sinto muito, mas eu não consegui ver as Andas porque tinha neblina, é uma neblina de poluição. E aí você pensa num país que fez uma política de atração de data center e depois é poluído, né? Então, é certo que o Brasil tem que fazer uma regulamentação de data center que prevê a sustentabilidade. É certo que tem que se cobrar quem, por acaso, tem loucura de, por exemplo, utilizar combustível fóssil nesse país para abastecer computação. Isso não deve ser, eu acho, deveria ser proibido mesmo. Não tem nenhuma razão para utilizar combustível fóssil ou para utilizar água, porque tem tecnologias, inclusive, que até são pouco eficientes do ponto de vista econômico, mas que elas consumem muita água. Isso deveria ser proibido no Brasil. Agora, tem quem do meu setor é muito contrário ao que eu vou falar, mas não importa, eu falo mesmo assim. A Anatel, ela é um regulador político, não político, que tem, de novo, Rodrigo, você conhece a Anatel melhor que eu, tem quem não gosta, mas os data centers, o resultado da computação, ela tem que passar pela internet, não tem jeito um data center não ser conectado. A gente o setor de data center um grande ponto de troca de tráfego, portanto, o regulador que deveria ter, e que tem um mapa dos data centers, de fato, é a Anatel. Portanto, por que não, e eu sei que eles estão pensando nisso, não passar para eles essa bola de dizer, olha só, cadê a energia? Quero ver a conta, quero ver que você não está comprando energia de cavalo. E, terminando, eu gostaria de lembrar que o cimento, a indústria do cimento consuma 15% da energia desse país e quase 10% da água, e não é que ninguém está preocupado de regular este consumo de água na indústria do cimento. A indústria têxtil faz um consumo de água absurdo, de energia 15 vezes maior do data center, ninguém está preocupado com eles utilizarem isso só para se lembrar que a gente é importante. Eu estou dentro, né, dessa luta para a sustentabilidade, mas vamos também. Tem muita indústria que consuma muita mais energia e muita mais água que ninguém se preocupa em regulá-los. Ninguém, né? Marília? Obrigada, Francisco. Eu vou responder a pergunta da Fernanda e acho que vou fazer minhas considerações finais, se você me permitir. Eu acho que a Fernanda tocou em pontos extremamente importantes. E é justamente nesses pontos que você tocou que eu quero fazer referência quando eu falo da necessidade de a gente acoplar uma política de soberania para data centers a uma política de governança democrática, para que esse tipo de informação seja transparente. E não é essa a realidade que a gente vê hoje, né? O estudo que eu citei, que levanta o quanto foi gasto em termos de compras governamentais para serviços de tecnologia, inclusive cloud, teve que olhar em 3, 4 portais diferentes para ter esses dados. E muitas vezes a compra do serviço é feita por intermediários. Então não tem como você saber exatamente se foi uma compra de um serviço Google ou AWS. E aí eu volto a um ponto que eu acho que é importante. A gente está falando de saídas do ponto de vista de política pública diferentes. Um é atrair data centers de empresas estrangeiras, outro é criar condições no nosso país para que data centers de empresas nacionais possam prosperar, e outro é ter uma infraestrutura pública. Essas saídas, elas não são autoexcludentes, mas elas têm um impacto diferente do ponto de vista da nossa soberania. Se a gente vai usar os nossos recursos, que são abundantes, para ter data centers instalados no território nacional, quais são as empresas que a gente vai querer impulsionar ou dar preferência? É esse debate que está acontecendo na Europa que eu acho que a gente precisa fazer também. E eu acho que o debate ele não pode ser dissociado de data centers e política de dados. As duas coisas elas estão extremamente vinculadas. Como foi mencionado várias vezes no painel, a gente tem uma dependência enorme de serviços americanos. Acontece que todos os provedores de serviço americanos, eles são sujeitos à legislação americana aplicada de maneira extraterritorial. Então, o Cloud Act, por exemplo, dá possibilidade do governo americano de requisitar acesso a dados, mesmo se os data centers não estiverem localizados no território americano, mas estiverem num outro território. E as empresas americanas, elas precisam responder à legislação americana. Claro que existem critérios, ele vai requisitar acesso a dados em problemas que envolvam a aplicação da lei, segurança nacional, mas como a gente está vendo agora no Brasil, o conceito de segurança nacional
tem sido alargado de uma maneira que segurança nacional é qualquer coisa que os Estados Unidos achem que é segurança nacional. Então, se a gente atrai data centers estrangeiros, não tem como falar em cloud soberana oferecida por essas empresas. E não é uma questão de demonizar. As empresas, elas são necessárias, sejam elas de quais nacionalidades, mas a construção da soberania digital precisa levar isso em consideração. Precisa levar em consideração que países em desenvolvimento, eles precisam ter acesso à tecnologia, mas a difusão tecnológica, principalmente para IA, hoje em dia, ela é extremamente controlada. O governo Biden, então isso mostra que isso não é exclusividade do governo Trump, aprovou nos últimos dias do seu governo, aprovou não, propôs uma lei de difusão da IA, que iria colocar países como o Brasil numa classificação meio intermediária de países que não são muito confiáveis para receber tecnologia de ponta. E isso ia criar limitações para o Brasil receber semicondutores, modelos de IA, pesos de algoritmos. Isso foi suspendido pelo governo Trump, mas não por uma questão de mérito. Ele não discorda do mérito, ele discorda da burocracia para a implementação dessa proposta específica. Então, a gente não sabe para o futuro se uma lei nova de difusão da IA não vai criar problemas para a gente ter acesso à difusão tecnológica. Então, a gente precisa reduzir nossa dependência e pensar estrategicamente e de uma maneira concatenada nossa política de data centers e nossa política de dados, porque ambas não são separadas, e queria agradecer novamente esse debate, que foi extremamente interessante. Obrigada a todos, aprendi bastante. Obrigado, Marília. Nosso tempo está acabando, então vamos ter que pular o nosso bloco de considerações finais, porém os nossos palestrantes estarão no evento e vocês podem perguntá-los diretamente. Agradecer em nome do Legal Fronts Institute e do CTS que organizaram esse painel e destacar que em breve será publicado pelo site da conferência o relatório com as principais contribuições desse painel. O relatório vai poder subsidiar pesquisas, desenvolvimento de outros trabalhos que eventualmente cada um de vocês tem interesse. E esse relatório será produzido pela pesquisadora Mariana Pinguelli, que está aqui com a gente. E para finalizar, eu convido o nosso coordenador aqui do CTS, o professor Luca Belli, para fazer o encerramento institucional no nosso painel. Muito obrigado, Francisco. Eu acho que as diferentes falas, na verdade, ilustram muito bem a minha consideração inicial da necessidade de uma abordagem sistêmica. E também ilustram muito bem a deficiência que existe nesse momento, não somente no Brasil, mas literalmente na enorme maioria dos países, não do sul global, do mundo, em termos de ter órgão que consolida as competências para entender quais são os riscos, quais são os benefícios, qual tipo de regulação precisa ser elaborada e como pode ser implementada e implementá-la nas demais camadas que vocês ilustraram muito bem, a partir de dados, conectividade, entender também qual tipo de regulação que já existe poderia ser explorada melhor. Eu vou dar um exemplo muito claro, porque você estava mencionando a penetração de fibra. Essa é a razão principal pela qual não faz absolutamente sentido no Brasil permitir que 78% da população seja conectada somente à rede social, porque a gente tem a infraestrutura para que todo mundo tenha conectividade significativa. É algo que na Índia foi feito há 10 anos, proibir o patrocínio de aplicativos de zero rating, de redes sociais, e o resultado é que em 8 anos os custos reduziram de 95%, e a conectividade subiu de 300%. Esse é um dos maiores sucessos de soberania digital da Índia, justamente tendo proibido um tipo de mecanismo que todo o sul global está continuando a utilizar como o único beneficiário, na verdade, que é o grupo Meta, que concentra dados de toda a população e produz inteligência a partir desse ponto. Por que no Brasil não conseguimos enxergar esse potencial? Esse problema é o potencial que teria alternativamente. Porque não existe um órgão que a gente, até de maneira muito masoquista, a gente regula de maneira extremamente setorial. Existe uma proposta de criar um comitê interministerial de transformação digital, que supostamente deveria orientar de maneira mais estratégica, mas essa proposta está sendo feita quase 3 anos depois do início do mandato, com as eleições do ano que vem. Então, apesar de ser também uma pessoa otimista e acreditar que pode ajudar numa melhor governança, é difícil acreditar que haja uma mudança sistêmica. Enfim, tudo isso para dizer que, felizmente para nós,
acadêmicos, pesquisadores, tem muito ainda a ser feito e muito ainda a ser sugerido. Felizmente, temos também empreendedores que estão construindo, literalmente, com as mãos na massa, o futuro da infraestrutura digital no país. Felizmente, temos muitos parceiros, amigos. Eu sempre lembro que a Marília me contratou aqui, depois de migrar para a Europa, ela me contratou aqui há 10 anos. Então, sempre é bom encontrar de volta os amigos, os parceiros e continuar também nesse bom trabalho que a gente está fazendo, avançando a pesquisa, o pensamento sobre esses assuntos. Muito obrigado, então, a todos e a todas.